Como desbloquear a sua evolução? Existe um caminho e nessa live a gente vai tratar os passos que estão aqui listados, mas escondidos, para você ir descobrindo junto comigo essa linda jornada. E para começar, eu queria citar que eu não vou contar a minha história agora no início, etc. E eu vou comentar ao longo das etapas que eu vou apresentar exemplos práticos que vocês podem entender um pouco como é que eu posso ter conhecimento prático nisso também, mas também ilustrando para você entender melhor cada etapa. Olá, seja bem-vinda, Bel. Então, essa live, ela tem um roteiro que está aqui do meu lado, então por isso eu vou olhar aqui às vezes para o lado. E ela serve para quem está se sentindo perdido ou bloqueado, para quem não sente muita clareza do seu caminho e para quem sabe, mas busca conhecer outras formas de evoluir. Então tem esses 3 níveis aqui, todas essas etapas elas vão servir para todos vocês, independente da etapa que vocês estiverem, tá bom? E queria comentar que essa é a primeira live do Luísa Ambrose Espiritual. Gratidão por você estar aqui e parabéns por você estar investindo tempo no seu autoconhecimento, porque isso aqui você pode aproveitar para toda a vida e existem várias ferramentas aqui que eu vou mostrar ao decorrer dessa live. É muito conteúdo e eu vou buscar pincelar as coisas principais para ilustrar caminhos que vocês podem depois conferir e se aprofundar mais para poder ajudar aí na sua evolução. E para começar, por que eu quis fazer essa live? Porque eu vejo muitos comentários de pessoas dizendo: estou perdida, eu sinto que eu estou bloqueada, sinto que meus caminhos estão fechados. E existem motivos para isso, e com algumas ferramentas e autoconhecimento é possível identificar mais facilmente e sair daí. Então eu queria trazer esses conteúdos aqui para apoiar principalmente essas pessoas, mas como eu falei, serve para todas as outras também. E o objetivo é realmente trazer essa clareza para que você possa mais facilmente prosperar e evoluir nessa vida. A prosperidade e evolução, junto com a espiritualidade, andam muito juntos e eu vou discorrer isso ao longo da live. E ao longo dessas 5 etapas, 4 delas assim estão muito conectadas a autoconhecimento. É praticamente o primeiro passo. É você se conhecer. E em diferentes áreas, né, autoconhecimento é algo que a gente está sempre aprendendo. E a gente vai falar dessas 4 primeiras que voltam muito para conhecimento. E a última, ela é um pouquinho diferente e ao mesmo tempo ela permeia todo o processo. E não menos importante, ela fica no final, ela é determinante. E para começar, eu queria comentar sobre basicamente o que é evolução. E eu queria comentar uma passagem do dicionário mesmo. Diz que é uma série de movimentos ou passos executados de forma gradual e harmoniosa. E um processo de crescimento, de desenvolvimento ou de aperfeiçoamento. E eu queria pontuar 2 coisas aqui. São 2 frases, 2 definições diferentes. E ela pontua movimentos e processo. Essas 2 palavras dão ideia de ciclo finito ou de um processo infinito e contínuo. Essa característica que está na palavra evolução é uma característica também da energia da prosperidade, é o movimento. A evolução, ela não é um processo de começo, meio e fim, não é um projeto de começo, meio e fim. O projeto tem começo, meio e fim. O processo é constante. Então, imagine que a evolução é um processo infinito de altos e baixos ascendente. Então, é natural que a gente passe por situações boas e não tão boas. E se você parar para analisar, isso vai dando o ritmo da vida. Porque linha reta, gente, é morte. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vocês, por favor, comentem se estão me ouvindo e vendo bem. E esse conteúdo, ele
eu vou ir desvendando aqui ao longo da live. E se esse conteúdo vocês acreditarem que pode colaborar com mais pessoas se sentem perdidas, estão precisando de clareza, estão precisando de um norte, compartilhe, que tem conteúdo muito legal aqui que eu vou mostrar ferramentas para poder ajudar a se encontrar e ter um norte mais para evoluir. Para compartilhar é só tocar no aviãozinho aqui. E se você está vendo essa live gravada, também pode tocar no aviãozinho e compartilhar ela com alguém também. E o primeiro passo que eu quero abrir aqui é saber o que é sucesso. Vocês já pararam para pensar nisso? Saber o que é sucesso para você. Eu coloquei aqui como a primeira etapa, o primeiro pilar de a gente poder desbloquear a nossa evolução. Porque sucesso é uma coisa variável. Você já parou para pensar o que é sucesso? Comenta aqui no comentário da live. Se a gente parar para pensar no consciente coletivo, o sucesso geralmente está associado ao quê? Eu ouço muito sobre ter uma casa, segurança, família. E isso é uma coisa que já veio moldada. Você pensou já se isso é o que você quer para você? E o sucesso, nesse sentido, ele está muito relacionado ao ter. Casa é uma coisa que é material. A família é uma coisa que você constrói. Mas quem é você? Será que para você sentir que você tem sucesso, você tem que terceirizar, digamos assim, isso para algo material? Ou será que você vai sentir bem-sucedido realmente quando você está em paz consigo mesmo? Não são poucos os casos de pessoas que são multimilionárias, têm muito dinheiro, etc., e se encontram em tristeza, chegam até a tomar medidas drásticas em relação a isso. E isso provavelmente é porque se voltou muito, é uma ideia, tá? Que ela se voltou muito para o material e você não encontra a felicidade no material, embora o material seja importante, sim. Eu até depois vou comentar sobre isso. É muito importante. Dinheiro é uma energia de evolução. E sim, ele é importante. Vou falar mais sobre isso depois. E eu queria até saber se vocês já ouviram essas histórias também, de que a pessoa ela tem tudo na vida, tem casa, tem dinheiro, tem carro, tem família linda, mas ela não se sente feliz. E um dos motivos disso pode ser justamente não saber o que é sucesso para você, não saber o que você quer para a sua própria vida. Você estava seguindo ali um script, uma programação que já existia, mas cada pessoa é única. Então, saber o que é sucesso para você faz toda a diferença. E eu aí queria comentar uma história que exemplifica isso. Eu já tive um trabalho em uma agência em que, além de ser gerente de projetos na época, eu fazia freelance e eu estava bem de dinheiro, estava em um relacionamento, eu tinha um reconhecimento onde eu trabalhava, eu comia o que eu queria ao longo dos dias, o que era fantástico. No momento de descanso, eu acabava vendo séries e aconteceu que eu tive uma promoção. Inicialmente eu fui convidada para ser diretora de operações, mas eu não quis. E aí eu virei gerente de projetos, ou gerente de operações. Só que nos primeiros dias dessa nova posição, eu paralisei. Eu senti um vazio. E isso veio a se desdobrar em eu a procurar um terapeuta, buscar ajuda. Porque eu estava realmente paralisada e não estava conseguindo prosseguir. E aí eu comecei a fazer psicanálise e descobri que ele comentou, o terapeuta, que eu provavelmente tinha distimia.
que é como se fosse uma depressão que ela é contínua. Não tem picos muito altos e baixos, ela tá o tempo todo ali, você no nível meio triste. E só que sim, eu tive momentos mais intensos, picos mais extremos. E eu estava talvez vivendo o que podia ser sucesso para muitas pessoas, mas eu não estava me sentindo feliz. Comenta aqui se você já se identificou com isso, de você estar num modelo que as pessoas acham que está ok, mas você não está se sentindo bem com isso. Nem sempre a gente percebe de imediato. E aí acontece algo como o que aconteceu comigo, que é chamado de flecha dos anjos, mas eu vou citar mais na outra etapa, que está aqui escondida ainda. E com isso, tratamento, etc., eu comecei pela indignação, ao longo do tratamento, terapia, eu comecei a ficar indignada. Assim, o que foi bom, que eu estava num momento de paralisia, e depois eu comecei num momento de querer me movimentar e fazer as coisas acontecerem, sair de onde eu estava. E talvez eu estivesse vibrando na raiva na época, tem uma escala que eu vou até mostrar para vocês. E nesse movimento eu comecei a me questionar o que é que me faz bem. Olha como foi interessante. Eu passei por uma dificuldade, procurei ajuda terapêutica, comecei a me movimentar e me questionar. O que é que me faz bem? O que é que eu quero fazer? O que é que vai me fazer eu me sentir melhor? E a resposta para isso, eu lembro, eu acessei até recentemente, encontrei por escrito, que eu tinha escrito quando eu estava nesse momento de indignação, dá para ver que eu escrevi com raiva mesmo, que eu estava precisando de movimento, mas não um movimento de fazer as coisas. Eu fazia muitas coisas, eu trabalhava às vezes 12 horas por dia no computador, porque ou era na agência ou era em freelance. E o movimento que eu percebi que eu estava precisando fazer era de autocuidado. Eu acabei escrevendo, o que é que eu quero? Talvez dançar, fazer algo que mexa o corpo. E nisso eu acabei me encontrando com a patinação. E foi por isso que aqui na live, a divulgação, eu botei foto e vídeo de eu patinando e depois do pôr do sol. Por quê? Porque foi nessa época que eu tomei uma decisão de eu vou buscar me mover, porque é isso que eu quero, é o que eu sinto que vai me fazer bem. E era uma coisa pra mim. E eu fui e fiz esse investimento, mas e o tempo? Eu chegava a trabalhar 12 horas por dia. Sabe aquele tempo que eu tava usando pra assistir série que eu falei? Pois é. Tempo, a falta de tempo, na verdade, é falta de prioridades. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Então eu priorizei o tempo de me mover e fazer algo que eu senti que ia me fazer bem. E parei de assistir séries, jogos, eu jogava também. E comecei a dedicar esse tempo em patinar, que é uma atividade física que melhorou muito. E eu vou falar mais sobre isso depois. E aí eu volto à pergunta: o que é sucesso para você? Porque eu vou te dizer, hoje, faz esse caso que eu contei de ter paralisado e ido para terapia, ele aconteceu por volta de 2014. E sim, eu estou patinando desde então. E eu vou te dizer que hoje o que é sucesso para mim, ele tem a ver com eu fazer o que eu acredito que é verdadeiro e tem valor, que eu dou valor, independente do que os outros achem. Por isso que eu estou aqui, inclusive. Ter a liberdade para escolher o meu horário. E, inclusive, para mim, uma representação disso é de eu poder, às 17 horas, no horário do pôr do sol, no horário do rush, em que tem vários carros engarrafados, eu poder patinar na brisa marítima, vendo o pôr do sol e fazendo o que eu amo. Eu reservo horário para isso e eu tenho a liberdade de fazer isso. Isso é sucesso para mim. Além de poder viajar enquanto eu trabalho, eu também posso fazer isso. Então, para algumas pessoas pode não ter muito glamour nisso, mas o que é sucesso para mim é mais experiência de liberdade e fazer o que eu amo no trabalho. E, sinceramente,
eu estou vivendo o sucesso. E eu estou contando essa história para vocês entenderem como é uma coisa realmente pessoal e que isso realmente colabora com a nossa evolução. Vocês viram de onde eu saí. Hoje, eu não consigo me imaginar mais voltando para a situação que eu estava antes. Porque quando a gente vai elevando, é muito mais difícil a gente cair. Eu vou mostrar mais isso depois. É muito mais difícil a gente cair. E quando a gente cai, a gente já volta de novo rapidamente, porque a gente percebe que a gente não está na nossa situação normal. A atividade física, saber o que é sucesso para você, vai ajudar você a desbloquear a sua evolução. Porque senão a gente vai viver um script de vida de outra pessoa e você vai se sentir provavelmente vazia, desencaixada, que está faltando alguma coisa. Sabe aquele sentimento de vazio? Eu senti também. Não tenho sentido mais, mas eu senti também. Faz sentido o que eu estou falando para você? Comenta aqui, envia um coração para eu saber que você está vivo do lado daí. E importante, antes de prosseguir, saber que você que tem que priorizar o que é sucesso para você, o estilo de vida que você deseja. Você é o seu guardião do seu sucesso, do que você quer. E é importante você ter essa clareza. Se pergunte, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? E essa pergunta é para você mesma. Não é para o cônjuge, não é para os seus pais, não é para os seus filhos. Não é pensando neles que você deve se fazer essa pergunta. O que é sucesso para você? Não quer dizer que você não vai pensar neles, mas pense primeiro no que é para você. Porque senão você pode correr o risco de estar vivendo a vida para os outros e nunca se sentir completa e realizada realmente. Forte, né? Faz sentido isso para você? E eu vou seguir agora para o próximo item. E para a gente seguir para o próximo item, ele tem muita relação com o que eu falei agora. As coisas vão se linkando. O exemplo que eu dei, eu vou fazer link de novo com a parte do propósito, que esse é o item 2. Alinhamento com o seu propósito. Alinhamento com o seu propósito. Para desbloquear a sua evolução, sabendo que é sucesso para você, é importante que você comece a caminhar alinhado ao seu propósito. Sucesso e propósito é a mesma coisa? Não. O sucesso tem a ver mais com o estilo de vida, o que você deseja alcançar e o que é que vai te fazer feliz, né? Nesse sentido de realização, de onde você quer chegar, como você quer viver. Já o propósito, a gente vai percebendo enquanto a gente se movimenta. E Bruno Gimenez, ele comenta que existem 3 itens principais que acabam permeando o propósito de todo mundo, que é mais ou menos assim. Um é você identificar as suas dificuldades pessoais, as suas questões emocionais e evoluí-las. Então, é você com você mesmo. A segunda é harmonizar o seu relacionamento com as pessoas mais próximas, os seus familiares. E a terceira é na colaboração com o mundo. Então, o seu propósito está relacionado a essas 3 coisas. Você consigo mesmo resolver os seus bloqueios, suas crenças, etc. Você se relacionar bem com as pessoas ao seu redor e você fazer a sua contribuição para o mundo. Mas que contribuição é essa? E como descobrir qual é o meu propósito? Alguém já se fez essa pergunta? Porque eu já fiz muito e eu vejo pessoas fazendo também. E eu já me movi muito em função disso. Então é muito bom que a gente faça essas perguntas e procure respostas, mesmo que a resposta esteja dentro da gente, porque nesse movimento nós vamos percebendo e descobrindo. E o propósito ele pode mudar um pouco a depender do momento que você está. E vá com leveza percebendo isso.
E eu queria comentar 3 coisas para te apoiar nessa percepção do que é propósito para você. Uma delas é quando você não está alinhado ao seu propósito. Dá sinais. Tudo o universo dá sinais, gente. E quando você não está alinhado ao seu propósito, acontece o que aconteceu comigo na história que eu contei há pouco. Eu paralisei e eu procurei terapia. E eu descobri que eu tinha distimia, eu tive um momento de tristeza profunda. E isso a gente pode chamar também de flecha dos anjos. Quem me acompanha aqui já provavelmente ouviu esse termo. E o que são essas flechas dos anjos? Comenta aqui se você já ouviu falar, ouviu aqui eu falar mesmo, porque elas são ótimos sinais de que você não está no caminho certo. Não está no seu caminho ideal, alinhado com o seu propósito. Gente, flecha dos anjos, elas podem se manifestar como dificuldades em qualquer área da sua vida, demissões, gravidez inesperada, acidentes, doenças. São coisas que acontecem assim, nos dão um susto e faz com que nós olhemos para a nossa própria vida e façamos uma reflexão. Quando a pessoa sofre um acidente grave, fica parada em hospital ou em casa sem poder se mexer muito tempo, o que é que acontece? A gente é obrigado a pensar mais do que se a gente estivesse em movimento no dia a dia, resolvendo rotina no automático, não é? E quando a gente insiste muito em um caminho e ele não é o correto, os sinais são dados. E eles costumam começar de forma mais sutil e eles vão ficando mais fortes. E aí quando tem essa flecha dos anjos, eu diria que é um sacode ali para a gente poder realmente mudar logo a direção e alinhar o nosso propósito. Então é algo caótico que pode parecer ruim no primeiro momento, mas que depois venha a se desdobrar numa realidade melhor para você. E eu até contei uma história aqui no perfil sobre quando eu bati o carro, inclusive. Eu estava numa vida que não estava equilibrada, não estava me sentindo bem, estava me forçando em um caminho que não me fazia bem. E a batida do carro ajudou a se retrair um pouco daquele momento e isso ajudou a uma reflexão para poder mudar a direção. Então essas são as flechas dos anjos. Elas são sinais excelentes de que é importante um ajuste. E esse é o item 1. Quando você não está alinhado ao seu propósito, flechas dos anjos podem nos atingir. E quando saber se eu estou alinhada? Quando você está alinhado ao seu propósito, as coisas fluem. É praticamente simples assim. Podem haver desafios? Podem. O crescimento, ele geralmente envolve desafios. E quando a gente está alinhado ao nosso propósito, está caminhando, também sinais positivos são dados. Pessoas surgem abrindo caminhos pra gente. A gente conhece aquela pessoa certa no lugar certo, na hora certa, e essa pessoa abre uma porta e ela ajuda você a evoluir na sua questão. Mesmo com dificuldades, você sente no seu coração que você está fazendo o que você deveria. Então, quando você está alinhado ao seu propósito, é mais leve. E mesmo que tenha dificuldades, você sente que você está no caminho certo. Basicamente é isso. Você já sentiu isso? É importante para guiar a gente. Agora, também é importante outra coisa. Quanto mais alta a nossa vibração, e eu vou falar sobre isso depois, mais fácil da gente perceber esses sinais. Porque quando a gente está em vibrações muito baixas, é mais difícil e a gente pode ter influências não positivas também. Mas seguindo, quando você não está alinhado ao propósito, flecha dos anjos. Quando você está, as coisas fluem. E como saber qual o meu propósito? Você já se fez essa pergunta? Teve uma ferramenta que me ajudou muito. Eu fiz um curso de produtividade, foco e disciplina com o Wendel Carvalho e foi muito legal.
o curso dele, tá? E tem um material extra que foi dado, que é o Ikigai. Vocês já viram esse gráfico aqui? O Ikigai é esse gráfico onde ele une 4 coisas importantes na nossa vida. Essas coisas, elas são... Na verdade, o Ikigai, o seu propósito, ele provavelmente está relacionado a esse ponto central aqui, que é o chamado Ikigai, que é a interseção de todos esses pontos aqui. Por esse nome Ikigai, você encontra esse gráfico com mais informações na internet e um artigo meu também. E são 4 perguntas que podem te ajudar a descobrir qual o seu Ikigai, que é a interseção dos 4 itens importantes aqui. E com essas perguntas, provavelmente você vai chegar no seu propósito também, por isso que eu estou trazendo aqui. A primeira, o que é que eu amo fazer? Independente do que a sociedade pense, independente que familiares, qualquer pessoa possa pensar qualquer coisa. Pense no que é que você ama fazer. Isso é um dos itens. O que é que eu sou boa em fazer? Talento. Geralmente é algo que as pessoas elogiam. Poxa, você faz muito bem tal coisa. Isso é uma coisa que você pode tomar nota também. Primeiro, o que eu amo. Segundo, o que é que eu sou boa em fazer. Terceiro, o que é que o mundo precisa? O que é que o mundo precisa? Você, somando essas 2 coisas, mais o mundo precisa, mais a última coisa, vai te apoiar a chegar lá. E a última que está aqui, viver, que é do que é que eu posso viver. E eu prefiro perguntar como fazer dinheiro com isso. Então, é uma soma do o que eu amo, o que eu tenho um talento, o que eu posso colaborar com o mundo precisa, e eu posso fazer dinheiro com isso. Quando você encontra a união disso tudo, você encontra seu Ikigai, e eu não consigo imaginar que você esteja vivendo o seu propósito de vida e não esteja na interseção desses elementos aqui. Por isso eu achei muito importante trazer. Você já conhecia essa ferramenta? Quando eu conheci, eu me apaixonei. E ela exige, sim, que a gente trabalhe para descobrir quais são esses itens, porque cada pessoa é única, né? A gente vai percebendo o caminho. Não espere que fazendo Ikigai uma vez só pode resolver toda a sua vida, porque as coisas podem ir mudando, inclusive. E eu até queria comentar um exemplo. Em abril deste ano, que eu comecei a prestar serviços na área energética e holística. Abril de 2023. Nós estamos em novembro de 2023. E ao final de outubro, que eu percebi, e no início de novembro, eu disse para a empresa que eu dava consultoria de gerenciamento de processos e projetos que eu ia sair. Isso significa que em 7 meses eu fiz uma migração de carreira. 7 meses é muito pouco, gente. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em agências. Estava há alguns anos trabalhando em uma empresa de tecnologia e, de repente, eu comecei a prestar serviços na área espiritual, energética e terapias holísticas. E em 7 meses, é só disso que eu estou vivendo hoje. Bom dia! Elaine, bem-vinda. Elaine sempre acompanhando aqui e entende bem do que eu estou falando sobre a parte de vibração, energia, que eu vou citar mais ainda. E hoje é o meu trabalho, a parte energética, terapia holística. É a única fonte assim, de renda, tem uma outra também, mas é projeto próprio também. E eu estou trazendo isso para exemplificar que quando nós estamos alinhados ao nosso propósito, fazendo o que a gente ama, a gente tem talento, o mundo precisa, o dinheiro, ele vem. Dinheiro é importante, eu vou repetir isso. Ao mesmo tempo,
Em um momento ele pode ser o foco, porque quando está faltando. Mas se você foca em fazer o que você ama, o mundo precisa, você faz bem, ele vem. E em 7 meses eu pude fazer essa migração. E eu queria exemplificar para te inspirar também a você buscar o que está alinhado ao seu propósito, fazer o seu Ikigai e buscar viver dentro do seu tempo. Você vê, foram 7 meses. Poderia ser mais tempo, poderia ser menos tempo. Cada pessoa é única, mas busque estar alinhado ao seu propósito. Não é à toa que está aqui no item 2. Não é à toa que está aqui no item 2. Você já sabe qual é o seu propósito? Talvez ele não venha numa frase rápida assim para você. E vai ser bom se você fizer o seu Ikigai, responder as 4 perguntas e ter isso mais claro. Porque, voltando ao que eu falei, o que é sucesso para você? O que é que te move? Isso tem que vir de você. As pessoas não vão entregar isso para você. Você que tem que buscar. E eu queria dar uma dica extra. Como a gente está aqui num perfil espiritual e tem terapeutas que me seguem, etc. Eu queria dar uma dica para quem usa pêndulo. Tem uma coisa que eu aprendi a fazer que é fantástica. Aqui nesse gráfico, que eu até vendo em feira quando eu exponho, eu coloquei aqui na última etapa porcentagem. Com um gráfico de porcentagem, com um pêndulo de radiestesia, a gente pode perguntar em quantos % fazer esse curso, tomar essa decisão, ir por esse lado dessa carreira está alinhado ao meu propósito. Eu faço muito essa pergunta, gente. E outra também, em quantos % eu fazer esse curso, eu ir para tal lugar, eu expor em tal feira, vai colaborar com a minha evolução nesse momento. E eu pergunto também, o quanto vai colaborar eu não ir para essa feira, não fazer esse curso, etc. Oi, Elisa, bem-vinda. Então, fica a dica para você saber se você está alinhado ao seu propósito. Para quem sabe usar o pêndulo, para quem não sabe, eu ensino no meu site. E nas feiras também, eu desenvolvi um guia que está disponível no Amazon também. Como usar o pêndulo, é uma ferramenta fantástica que traz clareza pra gente. E se você não quiser aprender a usar o pêndulo, acha que não é capaz, todo mundo pode. Você pode consultar alguém que saiba. E eu posso fazer isso pra você. Você pode entrar em contato comigo se você quiser apoio a trazer essa clareza pra você sobre alinhamento de escolhas com o seu propósito. Eu faço isso pra mim o tempo todo. Faz sentido para você? Essa ferramenta aqui, isso que eu acabei de falar, só isso aí vai ajudar muito na sua evolução, de verdade. Isso me guia muito hoje. Eu quero avançar para o próximo item da lista. Então, para a gente desbloquear a nossa evolução, é importante a gente saber o que é sucesso para nós. A gente está em alinhamento com o nosso propósito e a gente está em harmonia integral. Você consegue imaginar o que é estar em harmonia integral? Imagina um equilibrista de pratos. Ele tem que manter ali vários pratos girando enquanto ele está em movimento. É por aí. E olha, eu adoro ferramentas assim que trazem clareza. Vocês já viram a roda da vida? Eu fiz essa pergunta no story recentemente, que ela foi mostrada até numa palestra que eu fui, um workshop de liderança. E ela ajuda a trazer muita clareza. E eu estou aqui hoje por conta desse instrumento aqui. Atenção a ele. Roda da vida, gente. Vocês já ouviram falar? Comenta aqui. E eu quero mostrar que eu realmente fiz. Aqui o exemplo. Isso aqui foi a minha roda da vida. Ó, a Elisa falando, eu já fiz muito.
eu tenho que fazer o meu recente. Esse aqui, tá aqui a data, foi janeiro de 2022. E vocês podem notar, se vocês forem curiosos, como aqui na área espiritual tá meio baixo. Legado tá até cheinho. Relação com Deus estava lá embaixo, gente. Contribuição social estava lá embaixo também. E a roda da vida vai ajudar a gente a ter clareza, como aqui a Elaine comentou. Viver num movimento saudável e sem parar, mas com harmonia e equilíbrio. Quando a gente identifica onde a gente tem os pontos fracos, onde a gente está precisando melhorar ali, fica muito mais fácil da gente saber onde a gente tem que evoluir, que prato que a gente tem que equilibrar, dedicar mais atenção ali para manter equilibrado. E essa roda da vida, ela fez parte do curso de produtividade foco e disciplina que eu fiz. E nesse curso, esse foi um dos principais itens que a gente começou. E na época, gente, eu nem sabia do impacto grande que poderia ter a espiritualidade. E quando eu fiz isso aqui, ficou claro que era algo que eu poderia melhorar. E isso aqui foi um dos pontapés que me fez buscar a espiritualidade. Porque eu pesquisei o curso de produtividade, foco e disciplina por conta de uma flecha dos anjos. Olha como tudo vai se conectando. Eu estava de novo passando por um sentimento de vazio e de infelicidade. E eu comecei a perder o foco no trabalho, não estava conseguindo trabalhar, de novo, por conta disso. Isso me fez buscar respostas, eu comecei a pesquisar como ser feliz, comecei a estudar pela neurociência, e aí aos poucos eu comecei a ver indicações ali de vídeos mais holísticos, de universo, etc. Eu fui um pouco resistente no início, depois eu fui expandindo, e fui me envolvendo mais com a espiritualidade, e aqui eu estou. Isso me ajudou a me conectar ao curso que eu fiz, que depois desenvolveu o meu despertar mediúnico espiritual. Então, isso aqui ajudou muito, porque foi aqui que eu vi que meu espiritual estava baixo e era algo que eu deveria dar atenção. Essa ferramenta você encontra no artigo do meu site, Elaine. Se você quiser uma referência depois dela, tem um artigo Como Evoluir como Pessoa. E quase tudo que eu falo aqui tá lá, inclusive aqui a roda da vida, essa aqui na verdade, como exemplo. E a gente vai preenchendo, a gente dá uma nota de 0 a 10 em cada item que está aqui. E isso vai trazendo clareza, onde é que as notas estão baixas. Ali é onde a gente precisa dedicar um pouquinho mais de atenção para estar em harmonia. E eu queria citar uma coisa também importante, que o curso me ajudou a ver e eu acho que eu já sabia, assim, sentia. Na parte pessoal aqui, a gente tem saúde e disposição. Saúde e disposição. Como ter mais saúde e disposição? Gente, tem uma regra chamada Pareto, que ela diz que existem 20% das atividades que a gente faz que podem gerar 80% dos resultados. E que é importante a gente identificar que 20% é esse para focar nele e ter os maiores resultados possíveis. Regra de Pareto. Aqui, nesse gráfico, se você não está se sentindo muito bem na sua vida, se você está se sentindo bloqueado, com caminhos fechados, etc., sabe por onde é que eu recomendo você começar? Não é óbvio. Está relacionado à saúde e disposição. A atividade física, gente. A atividade física. Eu digo que eu acredito que a atividade física é esses 20% da roda da vida que vai te dar 80% de resultados para melhorar a sua vida, harmonizar e equilibrar seus pratos. Por quê? Gente, atividade física é movimento. Movimento eleva a sua vibração. Vibrações elevadas, as coisas fluem mais fácil. E quando a gente não está se sentindo bem, a gente está mais enclausurado, pode ser mais difícil ter respostas rápidas. Claro, se você estiver realmente precisando,
procure um profissional, um terapeuta para te apoiar. Peça ajuda se você estiver precisando. Não tenha medo disso. E ao mesmo tempo você consigo mesmo, a atividade física, começar a fazer pelo menos 20 minutos de atividade por dia. Isso é o recomendado para a gente ter uma vida saudável. E muita gente é sedentária. E eu fiquei triste também quando eu estava sedentária. Quando eu comecei a patinar, gente, a atividade física faz você dormir melhor, você ter mais foco, mais disposição, mais produtividade, mais bom humor. É os 20% mesmo que melhora tudo isso. Até a alimentação eu comecei a melhorar por conta da atividade física, porque você fica mais atento ao corpo até e à sua performance. E isso faz você se preocupar mais com o que eu ingiro, está me ajudando ou me atrapalhando na minha atividade física. Então, por incrível que pareça, nessa parte de harmonia integral, uma área para começar se você não faz, e se você estiver sentindo que precisa melhorar a sua vida, que não está legal, e você não faz atividade física, eu recomendo você começar por aí, porque isso vai te dar energia e disposição para lidar com as outras áreas da vida, vai te ajudar a dormir melhor, e só esses dois, essa casadinha aí, atividade física e dormir melhor, resolve tudo. Resolve tudo não, mas facilita muito. Realmente eu acredito que são os 20% dos 80% nessa regra de Pareto. E para estar em harmonia com todas as áreas da vida, fica mais fácil também quando a gente está em vibrações mais elevadas. Eu falei, a atividade física eleva a vibração. Eu não falei ainda de vibração, mas eu vou falar. E para encerrar aqui, Roda da Vida, se alguém tiver alguma dúvida pode falar. É importante nós estarmos bem conosco mesmo, pessoal, no profissional, nos relacionamentos e no espiritual. O espiritual, ele acaba abrangendo tudo, mas aqui ele está de uma forma mais focada. E quando a gente está mal, principalmente, a gente tem que se voltar mais para nós mesmos, a parte pessoal. E, de novo, a atividade física para disposição e energia, para então você ter mais tração para resolver as outras áreas. Gente, se a gente não tá bem, a gente não tem como cuidar do outro. É aquela velha história, o avião tá caindo, as máscaras caem, a orientação é, põe a máscara primeiro em você, depois ponha na outra pessoa, porque se você não estiver bem, você não vai ter como ajudar outra pessoa. Põe a máscara primeiro em você, faça atividade física, as outras coisas você faz depois que você estiver bem. Não que a gente vai estar 100% bem o tempo todo, mas principalmente se você estiver precisando, se você não está bem, tá? Foque em você e busque ajuda, seu terapeuta e mentor espiritual. Pode enviar uma mensagem se você estiver precisando de ajuda. E eu vou avançar aqui para o próximo item. Finalmente cheguei nele. Para desbloquear a sua evolução, saber o que é sucesso para você, alinhamento com o propósito, harmonia integral e vibrando alto. Vibrar alto. O que é vibrar alto? Elaine, que estava aqui, ou está, é terapeuta vibracional também. E eu sei que tem terapeutas que me acompanham e vão até saber disso. E eu quero começar comentando sobre a nossa identidade vibracional. Pensamentos, sentimentos e emoções, eles criam o nosso campo energético, modulam ele. E isso vai gerar uma identidade vibracional, que vai ser tipo uma carteirinha de identificação sua com o universo, que você emana, você atrai. E vibrar alto faz com que a gente esteja em um contato maior com a espiritualidade e faz com que as coisas fluam mais fácil e que você se sinta melhor. Sabe o que eu falei no início sobre o ser e o ter? Quando a gente vibra alto, a gente consegue ser feliz, estar
em serenidade, estar em paz. Você quer ter paz na vida? Pois é, existe uma frequência aqui da paz. Quem tem a identidade vibracional na paz, mais facilmente está sereno, mesmo que tenha um caos à sua volta, mesmo que as situações não estejam muito positivas. E com certeza você imagina alguém assim, não é? Alguém que o mundo tá acabando e a pessoa tá lá de boa. Geralmente essa pessoa tá em paz. Ou pode ser outra questão também, mas essa é uma característica, a pessoa tá calma, mesmo em uma situação mais aparentemente caótica. E quando eu falei que há um caminho de evolução, eu queria muito trazer realmente essa escala como um caminho, porque você está em algum lugar dessa escala. Essa é uma escala de consciência, chamada escala de Ágata, e você está em algum ponto dela aqui. E assim como você está em algum ponto dela, você pode evoluir do ponto que você está para um nível acima. Existe um conhecimento por trás dessa escala que diz o que é que você pode fazer, de onde você está, para você ir para o nível seguinte. Por isso que eu falei que há um caminho, independente de onde você está, há um caminho para você evoluir, de você ir para cima, porque evoluindo a consciência, através da evolução da vibração, são pensamentos, sentimentos e emoções. A gente evolui na vida mais fácil, porque as coisas começam a fluir muito mais facilmente e com o apoio do universo até. Eu vou até citar alguns exemplos aqui. Você mudando a sua vibração, você muda a sua vida. Quando a gente está aqui no mundo da ilusão, é quando a gente responsabiliza muito o externo. A culpa é do governo, é da sociedade. E a gente sente que tudo é mais difícil, sabe? É pesado, as coisas não andam, você fica muito doente. Geralmente isso acontece quando a gente está abaixo de 200 Hz, que a gente considera vibrações baixas. A gente não consegue, assim, é mais difícil a gente realizar as coisas. E no mundo da ilusão, o ego predomina a gente está muito voltado ao que pode parecer para o outro. E 400 aqui é a razão e é o ponto de mudança do mundo da ilusão para o mundo da evolução. É quando o ego, ele deixa de ser predominante na nossa vida. No mundo da evolução, a gente passa a ter consciência de que nós somos responsáveis pela nossa própria vida e a gente começa a ver mais oportunidades do que problemas, ver mais a metade do copo cheia do que vazia. E entende que a culpa não, assim, independente do governo, da sociedade, se você se mexer, as coisas vão acontecer e depende de você. E você foca mais na sua evolução do que em outras questões não tão importantes assim, fofoca, etc. E em 480, é muito importante citar isso, porque é a frequência da cocriação. Então, se quando você está ali abaixo de 200, as coisas são muito pesadas de conseguir, quando a gente está em 480, a gente começa a ter o apoio do universo para a gente realizar o que a gente visualiza. Por quê? Em 480, a frequência da esperança é quando a gente se conecta com a fé. E fé, mais a visualização, pensamento alinhado com sentimento, realiza. A frequência da esperança é essa frequência da fé e é conhecida como a frequência da cocriação. E ela já está ali no mundo da evolução. Então, se você quer desbloquear a sua evolução, é importante você estar vibrando na sua identidade vibracional, pelo menos em 480, para você realizar o que você deseja, para as coisas fluírem a seu favor. Claro que quanto mais alta a vibração, melhor. E outro item que eu queria comentar é que quando a gente está em baixas vibrações, tem aqui, ó, apego. Apego está muito relacionado a coisas materiais. Eu vou resgatar de novo. A evolução está mais relacionada
a você ir buscar o ser melhor do que o ter. E no apego, a gente tende a ficar muito preso a itens materiais, julgamentos, passado. Depressão, ansiedade estão bem associados a baixas vibrações. Medo reflete muito o que é a ansiedade, a preocupação exagerada. Você ficar o tempo todo imaginando o que pode acontecer e com receio. É uma baixa vibração. E a gente tem aqui tristeza e apatia, que são estados de quando a gente está ali muito ligado ao passado. Quando a gente está remoendo as coisas, poxa, mas ele fez tal coisa, fizeram isso comigo, e a vida é muito difícil, todo mundo é ruim. Esse tipo de pensamento, geralmente, é quando a gente está em baixas vibrações. Quando a gente eleva a vibração, a nossa perspectiva muda. Então, se você se identifica com esse estado, saiba que você pode mudar. Quando eu falo que há um caminho da evolução, é porque há mesmo, tá nessa escala aqui. E quando você se sente nesses estados de medo, tristeza, ansiedade extrema, as coisas não funcionam para você, provavelmente você tá aqui nesse trecho. Quando você sente estar estagnado, principalmente quando a gente está aqui mais paralisado no primitivo. E pensamentos, sentimentos e emoções vão apoiar você a evoluir daí. Existem ferramentas que fazem isso também. Eu, inclusive, trabalho energeticamente com uma. E quando a gente está em escassez também, geralmente a gente está nesses estados em que a gente não está cocriando com o universo, que é em 480 acima. Isso é possível. E mesmo aqui no meio, é porque 200 e abaixo são baixas vibrações. A gente tem aqui entre 200 e 400 medianas. E depois de 400 para cima, altas vibrações. E nessa mediana tem aqui neutralidade, que a gente pode se conectar ao comodismo. E eu vejo muito isso, queria trazer aqui. Isso pode te atrapalhar a evoluir. Se você está um pouco melhor do que você estava antes, e mais positivo, etc., e achar que está tudo bem. Cuidado, veja o quanto você pode alcançar ainda, se realmente não pode ter mais coisa na sua vida além do que você está vivendo. O comodismo ali está aqui em neutralidade. E a partir de 480, repetindo, a gente pode realizar mais facilmente o que a gente deseja. Aquele exercício de visualizar a lei da atração, 480 para cima, essas coisas vão fluir melhor. Quanto mais alto, melhor. Equilíbrio emocional, clareza, apoio espiritual, é isso que você encontra à medida que você vai evoluindo cada vez mais. Porque é como se o nosso campo energético ele fosse ficando mais sutil, mais leve, e ele começasse a mesclar com a espiritualidade, digamos assim, só para criar uma imagem. Então é mais fácil a gente a perceber apoios, perceber sinais. E a partir de 400 que a gente pode receber comunicações dos nossos guias e seres espirituais, se você crê nisso. E o item que eu acredito que é mais importante para apoiar na sua evolução, dentro dessa escala aqui, além dos 480, é no fluir da vida. 600 e acima. As coisas começam a acontecer com muito maior facilidade e você está numa serenidade e alegria constante. Para algumas pessoas isso aqui pode parecer até utópico, mas passa a ser o seu estado normal. Alegria e serenidade. Isso é possível. Se você acredita que não é possível, isso é possível e há um caminho. Entendendo aqui a escala de consciência de Ágata, vai te ajudar a saber como chegar lá. Porque tem gente que acredita que não é possível, provavelmente está aqui em baixas vibrações, que não é possível ter uma vida serena, alegre, etc. E, gente, é possível. Isso aqui muda vidas. E eu estou escrevendo um livro que vai ser basicamente um manual disso aqui. Quem fez leitura de identidade vibracional comigo tem mais informação
sobre alguma frequência. E esse livro, ele vai ser uma soma de todas as frequências, as informações de todas as frequências, para ser um guia mesmo da sua evolução. Então, se você quiser mais informação, pode me procurar no direct, que eu devo lançá-lo em breve. E além disso, para evoluir isso aqui mais fácil, existe ferramentas, como eu falei. A forma mais fácil que eu conheço e rápida de elevar a vibração e facilitar as questões na vida é com esse instrumento aqui. É aqui eu conheço que funciona mais rápido. É o Semente da Vida. E com ele, a gente pode trabalhar questões específicas ou nós mesmos. Porque tudo vibra, gente. Tudo é identidade, tudo é energia e tudo vibra. E você pode ter uma identidade vibracional alta, mas relacionado à sua atividade profissional, ela é baixa. Pode estar aqui em primitivo, em apatia, você não consegue se mexer. É possível trabalhar aqui no instrumento, especificamente a área profissional, para elevar a vibração nela e ajudar você a se mover e melhorar a sua situação. Então, se você tiver interesse, entre em contato, que esse é um instrumento energético que eu uso para apoiar nessas questões. Estou consultando aqui o meu roteiro sobre isso de vibração. Gente, cada conteúdo, cada etapa dessas que eu estou citando, ela poderia ser uma live só. Eu pensei assim, sou ousada de querer trazer isso tudo em uma live só e na primeira do Luiz Ambres Espiritual. Mas estamos chegando ao final. E uma coisa importante que eu queria citar. Independente de apoio do instrumento energético, o que é que pode mais facilmente fazer você evoluir a sua vibração? Lembrando, quanto mais alta a sua vibração, melhor a sua vida flui mais fácil e em paz. Gratidão, gente. Gratidão tá aqui, ó. 800. Você pode ter ouvido muitas vezes pessoas falarem sobre como é importante a gratidão, até Ho'oponopono, esses métodos e orientações, e isso não é à toa. O sentimento da gratidão, a gratidão é uma vibração altíssima e é a forma mais rápida que eu conheço de você, sem instrumento, elevar sua vibração em um momento. É você começar a agradecer. Pode ser agradecer pela sua vida, por você ter um teto, você ter um celular com internet. No dia a dia, crie um hábito de agradecer. Agradeça pela comida que você está comendo, agradeça por você estar acordando. Gente, tem uma reflexão muito interessante. Você prefere ganhar R$1 milhão e não acordar no outro dia? Você prefere ganhar R$10 milhões ou não acordar no outro dia? Eu não sei se eu falei direito aqui, mas a reflexão é: geralmente todo mundo prefere acordar no dia seguinte do que ganhar R$10 milhões. Do que ganhar R$10 milhões e não acordar. E aí a pergunta é: se você prefere acordar do que ganhar R$10 milhões, por que você acorda reclamando? Por que você acorda reclamando? Acorde agradecendo. Você acabou de dizer aí que vale mais que R$10 milhões você acordar. Então, leve essa reflexão. Agradeça por você estar vivo, pela vida que você tem. Mesmo nos dias difíceis, agradeça por você estar vivo, além de tudo que você passou. E por você ter uma cama, ter um celular, internet, coisas simples, pela família, pelas pessoas que te apoiam. E se tá muito difícil para você crer nisso e agradecer, etc., procure ajuda. Uma frase interessante. Na verdade, eu queria comentar uma coisa. A vibração, gente, ela oscila. Elane comentou aqui, até na Bíblia, em tudo dai graças. Sabrina, gratidão é a chave. É isso mesmo, gente. Gratidão é uma forma de amor à vida. É um reconhecimento da maravilha que é. E
800 Hz. Comece a se conectar à gratidão diariamente, isso vai ajudar você a elevar a sua vibração. Existem várias atividades e eu tenho um livro, Como Elevar a Sua Vibração, que ele é um best-seller na categoria de bem-estar, saúde, boa forma no Amazon. E é R$7. Existem já ferramentas, existem atividades para te apoiar nisso. Então você já sabe, agradecer, tem a gratidão, tem um livro de R$7 e também tem no meu site gratuitamente. Pesquise o que você acha. E tem instrumento energético. E vibração oscila. A vida não é uma linha reta, eu falei isso antes. Linha reta é a morte. São ciclos de aprendizado, é movimento. E a gente pode ter uma identidade vibracional alta, mas tá com a vibração baixa no relacionamento. Acontece. E a gente pode trabalhar especificamente aquela área com instrumento energético. Ou você realmente perceber que, poxa, minha vida é maravilhosa, mas nisso aqui não é muito legal. Possivelmente ali tem uma vibração baixa. E confie nessa sua sensação. Principalmente se você já estiver em vibrações mais elevadas. A intuição fala muito mais alto quando a gente está em vibrações mais elevadas. É muito mais fácil de perceber. E queria comentar uma frase de um livro que está até aqui. A gratidão e a meditação são exercícios diários para manter qualquer pessoa em contato direto com planos superiores e os melhores níveis de vibrações. Eu acabei de mostrar. Se você não aprender a ser grato pelo que tem, jamais vai conseguir conquistar sucesso, paz e saúde. Isso está aqui nesse livro, Evolução Espiritual na Prática. Essa frase foi de Bruno Gimenez. E Márcia Luz também já fala muito sobre isso. Eu estou falando aqui para você. Não é brincadeira, gente. Gratidão é uma das principais chaves para a gente elevar a vibração. E desbloquear a vida, desbloquear a sua evolução, porque eleva a vibração, isso facilita tudo. E eu falei do movimento, né? Vibração oscila. Nossa vibração oscila também, nossa identidade vibracional muda também. E a vida é movimento. De novo, repetindo aqui, é como se fosse uma espiral contínua crescente. São altos e baixos, sempre evoluindo, e isso dá tração para a gente continuar. Linha reta é morte. E o autoconhecimento, ele envolve todos esses 4 itens. Saber o que é sucesso para você, estar alinhado ao seu propósito, em harmonia integral. E vibração alta tem a ver com autoconhecimento. Você identificar onde você está, o que você quer, para o movimento, mover-se. Se você sabe, se você tem o autoconhecimento, você sabe a direção, sabe quem você é, isso é muito importante, saiba quem você é, que independente de onde você estiver, você vai saber o que fazer. O movimento, ele permeia todas as etapas. Com o movimento que você vai conseguir evoluir. Como eu falei lá no início, o movimento ele estava associado a 2 significados no dicionário sobre evolução. E o movimento é a energia da prosperidade. O movimento é a energia da prosperidade. Então, você sabendo quem é, sabendo o que você quer, sabe o que é sucesso para você. Mexa-se e vá descobrindo quem você é, o que você quer nesse movimento, se movimentando. A estagnação é uma baixa vibração. Assim, geralmente quando a gente está estagnado na vida é porque a gente está numa vibração baixa. E é no se mover, buscar evoluir, que as coisas vão acontecendo, que a prosperidade começa a entrar na sua vida. Gente, por natureza nós somos... A natureza ela é abundante. Por natureza nós somos saudáveis, abundantes e prósperos. A questão é a gente acessar isso. E para a gente desbloquear a nossa evolução, nós precisamos estar em movimento. Porque é um processo. Estou retomando o que eu falei lá no início da live. É um processo. É algo contínuo. Por isso o movimento ele está presente o tempo todo. Eu falei por último, mas ele está presente no tempo todo.
Ainda falando sobre gratidão, a Elaine falou aqui, sem falar que quando estamos gratos, a gente foca no que temos de maravilhoso ao invés de focar no que falta, né? Sim, inclusive foco é atenção. O que a gente foca expande. E muito importante focar no que a gente tem, que a gente vai ter mais. O que a gente reclama, a gente clama 2 vezes. O que a gente agradece, a gente atrai mais também. Então, é melhor agradecer pelo que você tem do que reclamar pelo que você não tem, porque nos 2 você vai estar atraindo mais daquilo, entendeu? Agradeça pelo que você tem, pelo que você quer, pelo que você deseja, pelo que tem de bom, e você vai atrair mais isso da vida. E falando ainda aqui de movimento, eu queria, como o movimento ele é a energia da prosperidade, gente, tem a ver com a harmonia integral que eu falei. Prosperidade tem a ver com você estar bem em todas as áreas da sua vida, de você estar aqui com a roda da vida, com os pratinhos equilibrados. E o dinheiro, eu queria citar aqui porque a gente fala de prosperidade, às vezes a gente acha que prosperidade é abundância financeira, e não é. São coisas diferentes. Eu até ouvi uma frase interessante. A natureza é abundante, o coletivo está abundante, digamos assim. E a prosperidade é o movimento que você faz de ir lá e buscar. Então está relacionado. E a prosperidade é esse movimento realmente. E dinheiro é uma energia de evolução. E quando nós estamos em movimento, alinhada com o nosso propósito, a gente sabe quem é e o que a gente quer para o nosso sucesso. E em altas vibrações, gente, a prosperidade simplesmente acontece. Eu estou vivendo isso. E o dinheiro é uma consequência de você fazer o que você ama. De novo, Ikigai aqui. Tá tudo conectado para você evoluir. Você saber quem é, o que é sucesso que você quer para sua vida, alinhado a seu propósito, você fazer algo de valor que você identifique, a harmonia de você estar bem com as pessoas à sua volta, estar bem consigo mesmo, estar cuidando de si, estar trabalhando com o que você ama, estar com a vida espiritualizada, fazer o que você sente que é verdadeiro para você, fazendo bem. A prosperidade, o movimento, ele acontece naturalmente e o dinheiro vem. Você acredita que se você estiver fazendo o que você ama, que você tem talento, que o mundo precisa, você não vai fazer dinheiro com isso? Você pode ter dificuldade porque você pode ter um merecimento baixo ou crenças limitantes sobre o dinheiro. Isso pode ser trabalhado, inclusive, com apoio energético ou exercícios de programação mental. Mas, em geral, quando você se autoconhece e se movimenta, eu diria que prosperar é inevitável. E eu queria comentar de novo do dinheiro. Dinheiro é energia de evolução. Ela pode potencializar a sua evolução, sim. Porque se você está nessa busca de evolução e você tem dinheiro, você pode investir mais em autoconhecimento, em experiências que vão te apoiar a ter mais aprendizados. Então, o dinheiro ele vai potencializar quem você é e o que você busca. Você que está no controle, você que escolhe o que vai fazer com o dinheiro. Então, tenha na mente que você dá o tom para o dinheiro. Se você busca evolução, o dinheiro é ótimo para te apoiar a evoluir mais. Estou feliz e grata como isso é algo que está presente na minha vida e que está me apoiando a estar fazendo várias capacitações. Eu posto aqui nos stories, foi ao longo de 30 dias, eu fiz 3 treinamentos, palestras, etc. em oratória, PNL também. Então, dinheiro potencializa a sua evolução. Faça as pazes com ele. Dinheiro é bom, você dá o tom. Na verdade, ele é uma energia neutra, você dá o tom. Se você quer usar ele para o bem, dinheiro é bom. Potencializa a sua evolução se você investir em autoconhecimento, etc. E o movimento vai gerar essa prosperidade sua alinhado com você saber quem é, de fazer algo que é verdadeiro para você, faz bem para o mundo. Dinheiro vai vir para você. E eu estou falando isso
como quem está vivendo isso de forma prática. Repetindo, em 7 meses eu fiz uma migração de carreira e foi porque a parte de terapia holística, os serviços energéticos que eu faço, já ocupou minha agenda, além dos cursos que eu estava fazendo, etc. E é o que eu me conecto de verdade. Então, outro trabalho que eu fazia em outra área desconectou. E eu pude escolher, não vou mais trabalhar com isso, vou viver só disso aqui, é o que faz mais sentido pra mim. Às vezes eu sentia um pouco que eu tava perdendo tempo com outro trabalho, porque isso aqui tem muito mais significado pra mim. E eu, felizmente, posso viver só disso, porque eu estou alinhada ao meu propósito, em altas vibrações, e o dinheiro está vindo por conta do movimento. Prosperidade é movimento, e o dinheiro vem. Então, como... Para fechar, o crescimento, a evolução, ela pode gerar uma resistência, porque é como se a gente crescesse demais e tivesse uma casca ali que não nos cabe mais, e aí a gente precisa romper. Ao mesmo tempo, a gente pode sentir, principalmente em vibrações mais elevadas, que é o caminho certo, mesmo que possa ser um pouquinho doloroso. Entenda que esse doloroso que eu falo é porque as incertezas, a insegurança ali de quando é uma coisa que você ainda não conhece, isso incomoda e exige mais tração, exige mais trabalho quando é algo novo. Isso faz parte da evolução. Mas também pode ser mais leve. Se você estiver em altas vibrações, você vê tudo de forma mais leve. Eu queria trazer essa percepção para você. Altas vibrações apoiam em tudo na sua vida. E é prestar atenção se essa resistência que você sente não é o natural do crescimento mesmo. Porque às vezes as pessoas podem achar que é porque não é para ser, não é por ali, tá incomodando. Às vezes esse incômodo é bom. Então preste atenção no seu coração se aquela resistência que você sente é um receio ali por ser algo novo, ou se é porque não é o caminho. Você vai sentir, se anima ali, apesar das incertezas, se tem uma coisa que te puxa para querer fazer aquilo, geralmente está alinhado ao seu caminho de vida e vai apoiar na sua evolução. E só comentando de novo, né? Se você tiver conhecimento dos pêndulos, etc., você pode medir em quantos por cento isso colabora com a minha evolução, em quantos por cento isso colabora com o meu propósito. Isso vai te apoiar muito. E, inclusive, você pode medir a sua própria identidade vibracional e vibração energética. Eu desenvolvi esse gráfico aqui com a escala de Ágata. Tá lá no meu site, artigo Como Medir a Sua Identidade Vibracional. E em feira também eu vendo isso aqui, esse gráfico. Então, para finalizar, essas são as etapas que eu identifiquei para a gente desbloquear na evolução. E quem vos fala aqui é Luísa Ambros. Eu sou mentora espiritual, especialista vibracional. Tenho os instrumentos energéticos que podem apoiar você na sua questão. Tudo o que eu falei aqui de ferramenta, livro, serviço, estão no link da minha descrição. Eu, inclusive, faço leitura de identidade vibracional, mentoria espiritual, para te ajudar a identificar e desbloquear o caminho com maior segurança, terapia vibracional, eu meço a sua vibração nas diferentes áreas da vida para ajudar a identificar como você desbloquear. E em terapia e em atendimento a gente usa isso e aplica um instrumento para te ajudar. E tem um mapa em separado para poder te apoiar e identificar onde está bloqueando mais a sua vida e outras coisas. Todos esses serviços estão no link da descrição. E agradeço aí quem comentou, parabéns pela live. Elaine também falou tudo. E se você tiver alguma dúvida, agora é a hora para colocar. E eu vou ler. Eu vi que tem 3 coisas. Tem uma dúvida aqui, eu já vou dar uma olhada. Vocês podem usar a caixinha ou colocar nos comentários. Mas em questão de conteúdo,
eu quero comentar uma frase que está aqui no livro Evolução Espiritual na Prática, de Bruno Gimenez, muito legal. A busca pelo desenvolvimento da espiritualidade nunca termina. Pelo amor ou pela dor, um dia, em algum momento, você vai se render à necessidade de buscá-la. Por isso, comece o quanto antes. Isso facilita as coisas e torna a vida mais prazerosa. Esse desenvolvimento de espiritualidade tem tudo a ver com a busca pela sua evolução e tem tudo a ver com vibrações elevadas. Porque tudo vai crescendo junto quando a gente busca a nossa evolução. Elaine comentou aqui, recomendo fortemente o trabalho dela. Gratidão, Elaine. Aí, respondendo duas questões. Nos stories, eu fiz a pergunta do que era evolução para você. E Jéssica, do Visão da Alma, uma querida ela, recomendo muito o trabalho dela, falou resiliência, tudo a ver. Eu tô lembrando do que eu falei de equilibrar os pratos, como é importante a gente manter a harmonia integral, e a gente precisa de resiliência para abrir mão de algumas coisas em virtude de outras e se adaptar às situações. E a questão do crescimento, né? Como às vezes incomoda e a gente precisa se adaptar. E uma pergunta aqui de Pedro. Lu, se eu tiver com uma vibração baixa em duas áreas, em qual eu devo focar? Excelente pergunta. Depende. Sabe o que é que eu faço? Eu faço essa pergunta no pêndulo. Gente, saber porcentagem e pêndulo ao mesmo tempo. Porcentagem eu sei que você sabe. É babado. Porque eu faço a seguinte pergunta. Eu monto um mapeamento energético com as questões que estão em baixa vibração e eu pergunto em quantos % vai colaborar na evolução de fulano tratar dessa questão X agora. E aí vai dizer 20%. E eu pergunto, e em quantos % vai colaborar com a evolução de fulano eu tratar a situação Y? Aí pode dar 30%. E eu uso essa informação para apoiar nessa escolha. Eu trago essa informação, mas você tem livre-arbítrio. Mesmo que você saiba que vai te apoiar mais na evolução um item, mas você, por algum motivo, quer trabalhar o outro porque é o que você acredita que mais está te incomodando naquele momento, tudo bem, a gente faz. Então, eu ajudo você a ter essa clareza de qual item focar para desbloquear a sua evolução. Através disso, medição radiestésica com pêndulo e porcentagem e informações espirituais. Concluindo aqui, eu gostaria de pedir para você que tanto esteve online ou está vendo isso gravado, que comente qual foi o seu maior aprendizado com isso aqui e qual dessas etapas você gostaria de mais informações, porque eu posso fazer um conteúdo específico, talvez até uma live inteira só sobre um desses conteúdos. Gratidão por você que esteve aqui e até depois.